Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E esse vídeo aqui é um vídeo da série Pergunta pro Vitor, em que eu faço transmissões ao vivo nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e respondo perguntas ao vivo da minha audiência. Dr. Vitor, como eu faço para fazer o meu esposo parar de beber se os irmãos bebem e moram do lado da minha casa? Beleza, tem uma situação, tá? O seu marido bebe demais e você quer fazer ele parar de beber, só que o irmão dele bebe muito e mora na casa ao lado. Ok, é o seguinte, você precisa cuidar com uma coisa. Cada pessoa, cada cenário vai ter alguns desafios próprios, né? No seu caso tem um desafio, que é o seu marido mora ao lado da casa do irmão e isso facilita de alguma forma para que eles se reúnam e bebam. Ok, onde é que tem que estar o seu controle? Naquilo que você faz, na forma com a qual você fala com o seu marido, na forma com a qual você reage ao que ele faz. E não necessariamente, você não vai precisar brigar com ele e falar assim, olha, você está proibido de ir na casa do seu irmão, você não vai precisar disso. Você precisa só se concentrar em o que você faz, em como você lida com o seu marido. Por exemplo, eles têm festas em que eles vão e bebem muito. Uma dica que eu vou te dar bem prática aqui, ó. Para começar, tá? Tem várias coisas, não tem como eu explicar tudo isso numa resposta só, mas vou te dar uma dica para começar, tá? Entenda o contexto. A ideia seria o seguinte, quando ele vai beber, a ideia, qual é o objetivo? É que você torne a decisão de beber menos interessante para ele. Porque daí você vai atuar na motivação dele para parar de beber. E aí não interessa mais, a partir desse ponto, daí não interessa mais se os irmãos bebem, se mora do lado, não interessa se tem um comércio de bebidas, não interessa se bebeu desde muito novo, não me interessa mais. Você foca naquilo que você tem controle, no jeito que você fala com ele, na forma com a qual você reage quando ele bebe e quando ele deixa de beber. E a dica que eu te daria é o seguinte, tá? Você, por exemplo, olha, sempre ele vai e se reúne com os irmãos e vai lá e se diverte e bebe junto com os irmãos. E você pode, por exemplo, não acompanhar ele, se ele vai beber. Mas não com aquela postura assim, olha, eu acho que está errado você beber, você não deveria beber, isso é ridículo, isso é errado. Não, você pode falar assim, olha, o seguinte, olha, eu não me sinto à vontade nessas circunstâncias, nessas situações. Eu prefiro estar com você em ambientes em que a gente não bebe. Então, quando você for ir, eu não vou, eu vou fazer outra coisa, vou me divertir de uma outra forma. E aí você está tirando um incentivo, um reforçador dele de beber, que seria a sua presença. E fazendo isso sem confrontar, sem disputar pela razão, você cria menos resistência nele. A ideia, olha, eu não estou aqui brigando, não estou aqui querendo convencer você de nada. Só estou dizendo o seguinte, olha, eu não acho interessante. E aí você pode começar a pensar em outras coisas que possam ser interessantes de fazer sem beber. Está percebendo? E aos poucos você vai começando a ficar mais claro para você como tornar a sobriedade mais atraente e o alcoolismo menos atraente. Ainda fico meio perdida quando meu esposo está na recaída. O que falar para ele? Me ajuda aí, doutor. Certo. O que falar durante a recaída? Que não é só falar, tá? Não, cuidado. Não é só o que você vai falar de uma vez só. Às vezes pode parecer que é o que você vai falar num momento só. Tipo, ele recaiu, então eu vou lá e vou falar para ele, olha, aqui tem vários propósitos do que você pode dizer e vários momentos do que você vai falar. Mas a ideia geral é você continuar, tá numa fase ruim, tá numa fase de recaída, é você entender, olha, o que se... Primeiro, antes de pensar em o que falar, vamos colocar a bola no meio de campo. Beleza, estava indo super bem, tá numa fase de recaída. Agora, né? Coisas andaram muito bem que fizeram ficar sem beber. Só que agora teve uma recaída. O que está na cabeça dele a respeito dessa recaída? O que mudou no pensamento dele? Que pode ser que a crença dele agora começou a ser... E aí vai variar. A resistência que ele apresenta vai variar de como você vai lidar com ele. Porque pode ser que ele recaiu e está muito chateado com a recaída. E está assim desesperançoso. Achando que não adianta, que ele não vai conseguir ficar sem beber. E aí a saída é um pouco mais de apoio, de incentivo. Pode ser que ele tenha recaído e tenha ficado mais rebelde. Não quero nem falar sobre isso, ninguém me controla. E daí, o jeito que você vai conversar com ele é justamente não entrando no conflito.
Você fala sobre as coisas que são interessantes para você. E de novo, vai beber? Olha, que pena, mas eu adoraria estar com você, mas eu não vou junto com você. Dependendo das circunstâncias, você pode, aqui em casa você não vai beber. Porque eu não, né, se você tiver condições de que seja assim, combinar isso pode ser interessante. Mas, de novo, combinado. Então, vai depender muito de como está a resistência dele na recaída. Né? No curso ACA, a gente tem um mapa da sobriedade, em que as alunas vão mapeando como é essa mentalidade do alcoolista, o que reforça o alcoolismo, o que reforça a sobriedade. Porque quando você dominar esses reforçadores da sobriedade, tudo vai ficar muito mais claro para você. E a ideia é realmente mapear. Mas, Vitor, eu não estou no curso ACA. Então, você pode começar mapeando. Olha, começar pensando sobre o que será que está na cabeça dele. O que será que está reforçando o alcoolismo nesse momento? E reforçar a sobriedade sem causar resistência. Certo? Não, às vezes você precisa falar alguma coisa de um jeito não confrontativo. Às vezes você precisa simplesmente apoiar, incentivar um pouco mais. Ou às vezes você precisa simplesmente, não acompanhar durante um tempo, dar um pouco de espaço durante alguns dias e aproveitar alguma janela de oportunidade para falar sobre o assunto. Então esse contexto ele é muito importante. Por isso que o primeiro é atenção, observação. Deixa eu ver. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo assim? E aí vai ficando mais claro como reagir. Porque a ideia é a seguinte, olha, Vitor, eu estou aqui numa luta, né? Eu estou numa luta, estou aqui... Ou vamos pegar um outro exemplo, tá? Um exemplo que seja diferente um pouco. Qual é a melhor jogada de tênis para você ganhar do seu adversário? Será que você deve jogar com a raquete mais para a esquerda, mais para a direita? Depende. Depende de como é que é o estilo de jogo do seu adversário. Então, o que eu quero dizer é o quê? Importa muito como o alcoolista está reagindo nesse momento. Porque a recaída ela pode se manifestar de várias formas diferentes. E isso é muito importante você perceber. Para você, de acordo com cada contexto, você continuar reforçando a sobriedade, deixar de reforçar o alcoolismo e não causar resistência. Isso acelera a jornada. Se acaso a pessoa parar de beber e no sábado tem festa com os amigos que bebem demais, falo algo para ele não ir? Fala um exemplo de como falar. Mas eu não concordo, Cíntia. Eu não acho que você deve falar para ele, falo algo para ele não ir. Ele quer sair no sábado com uma festa com os amigos que bebem demais. Tá, o que isso significa? Ele está achando que é interessante sair com os amigos que bebem demais. Agora, o que você pode fazer se você quer que ele não vá? Você pode, gentilmente, não ir junto. E não brigar assim, não, pelo amor de Deus, não vai, porque, nossa, você vai beber demais. Não, meu amigo. Não, meu amigo. Você acha que é legal ir lá? Tá. Ok, eu não concordo, isso me entristece, porque eu fico desconfortável, fico insegura, né? Mas isso, né? Estou falando dos meus sentimentos, você não é obrigado a fazer nada disso. Agora, você vai fazer isso, vai sair com seus amigos, vai se divertir com eles, né? Você não acha que é um problema isso? Eu vou fazer outra coisa. Amanhã a gente conversa. Porque eu me sinto mais... Eu gosto muito de estar com você. Mas quando você está sóbrio? Né? Lamento, você decidiu ir com seus amigos para essa festa. Lamento você ter tomado essa decisão. Mas ok, é uma decisão sua, né? E aí, subliminarmente, está dizendo que, só para você, tá, já que eu não posso amarrar ele, eu vou, né? Já que eu não posso amarrar ele, eu vou aceitar que eu não posso amarrar ele. Daí eu já não crio resistência. E ao mesmo tempo eu digo, olha, eu não vou ficar nas suas mãos, você vai ir, beleza, eu preferia estar com você sóbrio, mas eu também não vou ficar indo atrás de você para ver se está tudo bem, se não está, ou indo atrás para ver se você, sei lá, precisa de carona para voltar para casa, ou discutindo, arrumando briga com seus amigos. Eu vou criando um relacionamento, você vai criando um relacionamento com ele para fazer parecer uma coisa muito boba ele sair com os amigos que bebem muito. E aí, você criando um bom relacionamento e entendendo melhor a cabeça dele, você vai começando a ver aonde é que esse tipo de comportamento não é compatível com a vida dos sonhos dele. Porque pode ser que ele nunca tenha pensado nisso. Que, olha, esse estilo de vida, de curtição, de beber demais com os amigos, talvez não vai encaixar com outras coisas que são muito importantes para ele. Por exemplo, curtir um final de semana legal com uma pessoa bacana como você. E aí é mais uma razão do porquê você não vai ficar atrás dele implorando pela presença majestosa dele, porque não é o caso. A presença majestosa é a sua. Onde é que tem que estar o seu foco? Naquilo que você tem controle. Faz toda a diferença aquilo que você tem controle.
o que você tem controle? O que você fala, como você reage, como você usa o seu tempo quando ele vai beber. Porque se ele sai para beber, você fica implorando para ele voltar para casa ou para ele não ir, ele vai achar que você está nas mãos dele, que ele faz o que ele quiser e que está tudo certo assim. Que inclusive você está lá implorando que o problema é seu e não dele. E o problema é seu sim. Se você se importa, você quer que essa pessoa pare de beber, esse é o seu problema. Agora, como é que você vai resolver esse problema? Estimulando a motivação dele para querer parar de beber. Para fazer com que ele perceba que isso é um problema dele, aos olhos dele. Ó, tá falando assim, nunca vou atrás dele, e isso ajuda demais. Eu sempre saio de cena quando começa a bebida. E eu te ensinei isso. Boa, né? É boa. Porque daí ele não tem você nas mãos dele, é um motivo a mais para ele. Olha, essa minha esposa, essa minha namorada, essa pessoa que eu amo, ela não tá tudo bem. Eu não vou ter ela o tempo todo se eu continuar agindo assim. Meu marido está há 77 dias sem beber e você me ajudou muito. Boa, 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 boa. A ideia é a seguinte, olha, parar de beber é um processo que, se você estiver indo na direção certa, ele vai ser gradativamente mais sólido. Gradativamente mais sólido e mais forte. A ideia, por exemplo, olha, continuar agindo, porque o problema é que não é só o alcoolista que cai, né? Recai. Qualquer ser humano pode recair num comportamento. Vamos dizer assim, ó, você aprendeu uma série de coisas e você viu que funcionaram e tiveram muita diferença. E aí vamos dizer que o alcoolista teve um lapso, tá, ele tropeçou, alguma coisa que não foi bem alinhada no caminho. Aí, beleza, tropeçou. E aí pode ser que você também recaia. Então fica atento, fica atenta. Não recai no seu comportamento. Ó, você tem o seu... Ó, se esse estilo te foi trazendo benefícios para você, segue evoluindo no seu jeito. Não recai. Se você tropeçar também, ok. Levanta a cabeça, amanhã é outro dia e segue firme. Ó, outra pergunta. Nos separamos. Saí de casa. Minha família não acredita que ele vai melhorar, mas eu acredito. Como faço quando só eu acredito? Cara, por quê? Eu inverto a pergunta. Por quê você precisa que as outras pessoas acreditem? Vitor, mas é muito mais fácil, é muito melhor quando as outras pessoas acreditam. É verdade, é verdade. Mas você precisa disso? Por quê? Me fala, por que você precisa disso? Porque vai ter um monte de gente que não vai acreditar nem em você, nem nele, nem em ninguém. E se você a vida inteira depender de que todas as pessoas acreditem naquilo que é importante para você, você vai viver uma vida que não é sua, não é mesmo? Então, o que eu te sugeriria? Se junta e ouve pessoas que acreditam no que você acredita. E faz isso direito, porque assim, ó, pode ser que essas pessoas não acreditam que vai dar certo, porque elas nunca viram você fazendo isso de um jeito certo, e você ficando bem no meio do caminho. Pode ser que elas estejam com medo de que você fique mal. Então, como é que você pode fazer a família ficar mais tranquila também? Garantindo que você vai fazer isso direito. Se você quer ajudar o marido ou o ex-marido a parar de beber, o que a sua família não quer saber? A sua família não quer saber de você sendo infeliz, de você se humilhando, de você se colocando para baixo. A família não quer saber disso. Ela tem medo que aconteça isso porque ama você. Agora, então não faça isso. Não precisa fazer isso. Então faça direito. Agora, só querer, eu quero ajudar ele a parar de beber. Legal, eu acredito que vai dar certo. Legal. E aí você faz o quê? Você se prepara para fazer direito, para fazer bem. E aí quando conquistar isso, a família não vai mais, a opinião da família já não vai mais importar e talvez possam, talvez não. Daí talvez quando parar de beber vão dizer, mas você não teve nada a ver com isso. Ele que quis, você não teve nada a ver com isso. Sempre tem alguém que vai falar isso, né? Que foi sorte. Você vai lá, rala pra caramba, conquista o seu objetivo, aí alguém vai lá e olha pra você e fala que foi sorte. Então, não dá pra ouvir tudo que as pessoas falam. Você tem que pensar se aquilo é importante pra você e seguir fazendo isso funcionar. E focando de novo naquilo que você tem controle. O que eu faço quando meu filho chega bravo em casa, nervoso? Aí você vai colocar os seus limites, né? O que você vai aceitar fazer. Por exemplo, ele chega em casa e começa a xingar você. Pior coisa que você pode fazer para uma pessoa alcoolizada que chega em casa nervosa é você comprar briga com essa pessoa nessa hora. Por quê? Porque ela está mais impulsiva, ela está mais desregulada emocionalmente. Então, beleza, então olha, eu vou me afastar, eu não vou dar corda para essa pessoa, não vou conversar com ela agora, eu vou me isolar, vou me afastar, não vou conviver com ela nesse momento. E daí no dia seguinte você vai conversar, falar, olha, ontem eu me senti insegura,
ontem eu fiquei assustado, o que aconteceu? O que estava acontecendo? Eu vi que você chegou bravo, chateado, nervoso, não sei o que estava acontecendo. Você vai conversar sobre isso. Vai falar, olha, eu fiquei assustada com isso que aconteceu. O que você acha? E aí você vai alinhando as expectativas. Né? Porque não é normal. Uma pessoa, você está em casa, chega uma pessoa nervosa, estressada e começa a invadir o seu espaço, começa a te desrespeitar. E aí você vai conversar sobre convívio. Outro erro muito comum que eu vejo das famílias quando fazem isso, às vezes qualquer um pode cair, né? É começar a falar assim, não, meu filho, olha, ontem, porque você estava bêbado, você estava muito estressado, muito nervoso. Então eu queria que você parasse de beber. Calma! Você vai falar sobre ele estar estressado, sobre ele ter invadido o seu espaço, sobre ele ter descumprido, sobre ele ter deixado o relacionamento horrível, na sua visão. Por ele não ter suprido as suas necessidades de respeito, de autonomia, de preservação do espaço. E aí vocês vão conversar sobre isso, sobre o relacionamento. Agora, é claro que você no fundo, né, no fundo, está implícito que ele fica assim quando bebe. Mas na medida em que você vai colocando esses argumentos, olha, esses estabelecimentos, esses combinados de relacionamento, vão abrindo oportunidades de falar sobre o bem-estar dos dois. Né? Porque é importante o bem-estar dos dois. E esse é o foco da conversa. Entendeu? E que alguma coisa não está legal. Poxa, o que está acontecendo aqui, né? Ué, mesma pergunta da outra, né? Mesma pergunta. Fico calada. Na hora talvez você possa ficar calada. Né? Ele chegou em casa, o filho chega em casa estressado, bravo. Sempre fico calada. Agora sempre, chegou em casa uma vez. Já conversa sobre isso. Chegou em casa 2 vezes. Opa, vamos conversar. O que está acontecendo? Está tudo bem com você? Porque uma pessoa nervosa, uma pessoa estressada, é uma pessoa que não está bem. Né? Não dá para dizer assim, uma pessoa má. Uma pessoa má. As pessoas mais más não necessariamente agem por emoção. Né? Então a pessoa chegou estressada, chega bravo em casa. Olha, o que está acontecendo? No dia seguinte, né? Toca no assunto. Fala, olha, não chega falando, olha, ontem você chegou e estava um traste aqui em casa. Que daí não vai te ouvir. Mas fala, olha, o que está acontecendo? Eu fiquei assustada ontem. Fiquei com medo do que aconteceu ontem. Fico assustada. Quero saber o que está acontecendo, está tudo bem com você? Isso, no dia seguinte você vai falar, porque olha, você vai calcular, não vai cair na dele. Se você for começar a brigar com ele embriagado, não vai rolar. Agora, deixar isso como se nada estivesse acontecendo, às vezes ele não vai nem se dar conta. Às vezes ele não vai perceber o tanto que isso é impactante para quem está fora. Entende por quê? E é mais uma das formas que você vai começando a enxergar o como a família pode ser poderosa para acelerar o processo dele perceber a necessidade e a importância de parar de beber. Brigas, xinga, quebra coisas. Quebrou? Pagou. Quebrou, pagou. Quebrou, pagou. Né? Não é quebrou, deixou quebrado. Pô, isso aqui é uma casa. Pô, quebrou, meu Deus, quebrou, pagou. Né? Vai combinar sobre isso. Vitor, o alcoolismo é mesmo uma doença incurável? É que daí essa pergunta é um conceito filosófico, é um conceito semântico. Quer dizer o quê? É uma questão de o que você considera a palavra incurável. Se você entender que incurável é uma doença assim que a pessoa vai ficar o tempo todo bebendo, que nunca vai melhorar, que ela nunca vai conquistar uma vida sóbria, que ela nunca vai poder ter uma vida valiosa, aí não. Aí não. Alcoolismo significa o quê? Vamos dizer assim, tem vários graus, vamos dizer um alcoolismo grave, vamos considerar um alcoolismo bem grave. É uma doença incurável? Em qual sentido a gente pensaria que é incurável? No sentido seguinte, esta pessoa não vai se dar bem com álcool. Esta pessoa, se ela beber, ela vai ter problemas, ela vai ter prejuízos, ela vai manifestar os sintomas do alcoolismo. Mas se essa mesma pessoa não beber mais, ela pode ter uma vida tão boa ou melhor do que as outras pessoas. Então, é igual uma história que um amigo meu me contava sempre. Ele usava essa metáfora, né? Ele é baiano e ele gosta de comidas da Bahia. E muitas comidas da Bahia tem camarão. Me corrijam, se tem alguém da Bahia aqui, me corrija se eu estiver errado, né? Mas tem muitas comidas na Bahia que tem camarão. E na Bahia, até onde eu sei, me corrigem se eu estiver errado, tá? É comum, as pessoas comem camarão, né? É mais fácil as pessoas comerem camarão na Bahia do que talvez aqui onde eu estou, no Paraná. Não tenho certeza, mas eu imagino que seja. Né? Ele me contou dessa forma. E esse meu amigo, ele tem alergia a camarão e ele é baiano.
É triste, é lamentável, porque muita gente come camarão e não acontece nada. E ele, às vezes nas rodas com os amigos que saem para conversar, saem para comer alguma coisa, daí alguns pedem alguma comida com camarão, que parece muito apetitosa, e ele olha e ele não pode comer camarão. A alergia a camarão é incurável? Até onde eu sei, parece que sim, né? Parece que sim, porque se a pessoa comer camarão, né, discutivelmente, é incurável. Vamos dizer, discutivelmente, não vamos entrar nisso, mas é incurável. O alcoolismo é da mesma forma, como se a pessoa agora ela não pode beber. Se ela beber, ela vai tropeçar, vai ter problemas, né? Essa é a parada. Miro, você é baiana, tem camarão aí, Miro? Você come bastante camarão? Ou é só um mito da minha cabeça? Queria saber o porquê o alcoolismo é uma doença. Porque a escolha de beber, ela não é tão livre assim. O alcoolista tem escolha de beber ou não beber? Ele tem. Não é a mesma escolha, no mesmo nível. Tem muitos outros fatores psicológicos, sociais, que fazem com que seja mais difícil não beber para essa pessoa. E daí hoje de manhã eu falei mais sobre a doença do alcoolismo, sintomas, né? Do tipo assim, compulsão por beber quando começa a beber. A maioria das pessoas quando bebe 1 ou 2 doses de álcool, né? Vamos dizer assim, ó, bebe 1, 2 latinhas de cerveja, fica nisso. E às vezes o alcoolista também fica, mas às vezes ele não fica nisso. Entra um processo de compulsão. E aí isso vai se alimentando de, olha, dependência psicológica, dependência um pouco física também, muitas vezes. E a mentalidade vai começando a se criar dessa forma. E os aspectos sociais, eles também são muito importantes. Por exemplo, como você se relaciona com essa pessoa. Faz muita diferença. É uma doença que tem a ver com o processo de aprendizado cerebral. A mentalidade, por exemplo, uma pessoa que deixa, olha só, uma pessoa que deixa a família e os filhos o final de semana inteiro para ficar com os amigos no bar bebendo, falando bobagem e chama isso de lazer. Uma pessoa faz isso repetidamente. Aí a vida vai ficando pobre. É uma decisão muito ruim. Se você for ver ao longo do tempo, ó, daí perde o convívio com uma pessoa legal, que é a esposa, ou a mãe, ou o filho. Por causa disso, eu acho muito, né, se a gente pensar bem nisso, olha, perde muito mais do que ganha. Só que o álcool afeta o sistema de recompensa cerebral de uma forma que faz a pessoa seguir fazendo isso. E a reação instintiva social imediata reforça mais ainda o alcoolismo. E é por isso que quando os familiares aprendem a lidar com o alcoolista, esse processo se reverte muito mais rápido. Porque o alcoolismo ele se aproveita do contexto social, do jeito que a gente fala uns com os outros, do jeito que as pessoas se assustam com aquilo, do jeito que as pessoas reagem ao alcoolista quando ele começa a fazer isso. Mas a maior doença, se for colocar assim, o maior problema dessa doença, não é só que ela existe e que tem 12% da população brasileira que tem essa doença. O problema é que menos de 1% da população sabe minimamente como lidar com isso. Por isso que eu uso a hashtag aqui, ó, que você que assiste lives, você que está assistindo cada vez mais lives, está aprendendo mais sobre isso. E é por isso que é hashtag somos 1%. Coloca aqui para eu saber se você é somos 1%, se você está nesse processo de aprender a fazer quem você vai parar de beber. Se você é novo aqui, coloca para mim hashtag novato ou novata para eu saber. Ah, Sirley, essa aí é fácil, hein? Essa aí é fácil. Vitor, ele vai sempre no mesmo bar. Já fez amizade com os donos são um casal. A dona do bar não bebe, mas o marido sim. Hoje é aniversário do dono do bar e ele nos convidou. Você acha que devo ir com ele? Sirley, vou te dar uma dica que talvez você consiga usar, talvez não, tá? Porque eu não sei bem o seu contexto. Talvez você consiga usar, talvez não. Se você não conseguir usar, guarda no bolso, tá? Guarda no bolso essa dica para você pensar no outro momento. Ó, Sirley, a dica que eu vou te dar. Segura ela. E você vai usar por sua conta e risco, mas eu acho que vai te ajudar bastante. Olha só. Você vai falar o seguinte, Sirley, é uma ideia, tá? Uma ideia só. É a melhor? Não, me ocorreu, tá? Me ocorreu. Você vai fazer o seguinte, vai falar, olha, não sei que se é seu, agora não me lembro, Sirley, se é o filho, se é o marido, mas faz o seguinte. Você vai falar para ele, tem o aniversário do amigo, né? O amigo querido, esse casal amigo querido, tem esse aniversário lá no bar, né? Tem esse aniversário lá no bar. Eu gosto muito, eu quero muito ir com você, eu acho que vai ser muito divertido, vai ser bem bacana. Mas eu gostaria, né, eu me sentiria muito mais feliz, inclusive, se hoje fosse um dia que a gente pudesse aproveitar e curtir essa festa sóbrios, sem beber, nós dois. E aí ele vai dizer para você,
Tá? Eu vou presumir que ele vai dizer para você algo que não seja fácil, né? Que ele vai dizer para você algo assim: você tá louca? Eu não, vou lá pro meu amigo, ele é dono do bar, vai ser até uma desfeita eu ir nesse aniversário dele e não beber. E aí você diz, não, tá bom, eu entendi o seu ponto de vista, você quer ir, você quer beber lá com seu amigo, você acha que isso vai ser interessante. Eu me sinto muito mais confortável e quando você bebe, eu me sinto inseguro, não gosto muito dessa situação. Então eu vou com você, mas se você decidir beber, eu vou fazer outra coisa. Talvez eu até vá embora mais cedo. Tá? Não estou aqui dizendo, você não beba, não faça o que. Olha, eu prefiro estar com você sóbrio, e vou com você nessa festa. Quando você começar a beber, tá bom, eu vou para casa, eu vou fazer outra coisa. De repente até vou convidar a esposa dele para ir assistir um filme em outro lugar. E aí você fez o quê? Você, olha, foi legal, foi bacana, foi compreensiva, colocou as expectativas e colocou uma consequência caso ele decidisse beber. Sem criar uma resistência, sem discutir pela razão. Mas você colocou, olha, beleza, vamos lá, legal, já disse, olha, essa é a minha expectativa. Gostaria, de uma forma positiva, gostaria de estar com você nessa festa sóbrio. Esse casal de amigos são muito legais, eu gosto muito deles também. Me sinto muito melhor estando com você quando a gente não bebe. E a gente faz o que então? Vamos lá, mas começou a beber, eu vou embora. E a mensagem que você passa é, poxa, minha esposa, olha, ela não está me enchendo o saco, ela não está me controlando. Aí fica difícil rebater. Ele pode até dizer, você é uma chata e tal. Não estou falando que você deve ou não deve. Estou falando sobre o que eu prefiro. Sobre como eu me sinto melhor. É sobre isso que eu estou falando. Né? Eu não estou querendo controlar a sua vida. Estou me dizendo o que eu penso, o que eu gosto, o que eu prefiro. E é isso que eu prefiro. E aí você fala, expressa isso de uma forma mais digerível e ao mesmo tempo com as suas atitudes tira um reforçador do álcool. Vitor, mas se você fizer isso, se ela fizer isso, você está dando esse conselho para ela, sabe o que vai acontecer, Vitor? Ele vai ir nessa festa e ele vai beber. Beleza, ele vai beber, né? Vamos dizer que ele vai beber. Só que você plantou uma semente, minha amiga, meu amigo. Você plantou uma semente. Você está mexendo no que você tem controle. Não subestima o poder disso. Porque pensa em todas as alternativas que você poderia fazer. Implora para ele não ir para ver o que acontece. Começa a argumentar com ele que ele não deve ir porque ele é um traste ou que ele é um alcoólatra para ver o que acontece. Pode ser que ele não vá, mas depois você vai pagar caro com a rebeldia, com a queda de braço. E eu não sei, eu não gosto muito de perder tempo com essas coisas, ainda mais sabendo que elas alimentam o alcoolismo. Vitor, mas o importante para mim é eu desabafar, porque eu fico furiosa. Mas então desabafa de verdade, não com os seus julgamentos, mas com as suas necessidades. Porque às vezes a pessoa acha que xingar o outro é um desabafo. Não, você está dizendo aquilo que você pensa, não a realidade. E às vezes a gente pensa coisas ruins dos outros. Isso não é a verdade, isso é um pensamento. Não estou tendo oportunidade de aplicar nada, porque faz 2 semanas que está bebendo direto, e muito. Não está tendo oportunidade de aplicar nada. Nada, tem certeza? Truco. Sabe o que é truco? Duvido. Você não está tendo oportunidade de aplicar nada que você saiba. Nada que você saiba. Mas vamos dizer, tá bebendo 2 semanas, tá bebendo direto, tá numa situação ruim, tá? O que você pode fazer nessas situações? Examinar o contexto. O que está fazendo isso acontecer? Como é que eu lido com ele quando ele bebe ou quando ele não bebe? Né? Da onde está vindo o dinheiro para beber? Faz um scanner em tudo que pode acontecer e tudo que que você pode interferir, sem criar resistência. E aí o jeito que você conversa com essa pessoa faz toda a diferença. Às vezes você de não fazer nada, você já está fazendo alguma coisa. Por exemplo, não está tendo a oportunidade de aplicar nada. Se ele está bebendo, uma coisa que você pode aplicar, ele está bebendo e eu não tenho oportunidade de conversar com ele, eu não tenho oportunidade de fazer uma série de coisas, convidar ele para outra coisa. Talvez você não tenha oportunidade de essas coisas, mas você tem a oportunidade de quê? De cuidar de você. Você tem a oportunidade de aumentar o seu repertório de vida sóbrio. Por exemplo, ele está bebendo 2 semanas, eu estou parado em casa vegetando. Saca essa, pega essa. Ele está bebendo há 2 semanas, eu estou parado em casa vegetando, eu estou igual um vegetal, a minha vida está sem graça, não estou fazendo nada de legal. Eu não tenho rotina, não tenho nada de lazer legal, eu não tenho nenhum tipo de interação que poderia ser positiva e que ele está perdendo. Eu estou aqui, liguei o modo
Stand-by. Liguei o modo espera. Parei a minha vida enquanto ele está bebendo. Aí você já está deixando de fazer algo muito importante que você poderia estar fazendo. Que é o quê? Você já está aplicando. Você tendo uma vida boa, você tendo uma vida interessante, você tendo rotinas, você tendo um estilo de vida atraente, você está fazendo muita coisa já. E o oposto, você não fazer nada, ficar vegetando, esperando ele parar de beber para você começar a fazer alguma coisa boa para sua vida, ou até fazer alguma coisa que possa ser interessante aos olhos dele. Né? Teve uma mentoria que eu conversei com uma aluna que a gente estava conversando e uma das ideias que surgiu foi uma coisa que pode ser simples, não é uma coisa extraordinária. Mas, por exemplo, o marido dela gostava muito de lasanha de frango. O que faz? Faz uma lasanha de frango. Mas convida, fala, ó, vamos querer comer e tal, mas eu gosto de estar com você sóbrio e tal, e eu vou fazer essa lasanha de frango. Sóbrio, eu adoraria estar com você sóbrio, né? Pra gente poder conversar, eu me sinto muito mais confortável. Ele pode até dizer que não quer a lasanha de frango, mas a lasanha de frango vai rolar, você vai comer a lasanha de frango que ele gosta, e ele não vai comer porque ele não está sóbrio. Você não vai dizer, é porque você está bebendo que eu vou te punir. Não. Mas entendeu? Você criou uma coisa que é interessante e que ele perdeu, porque ele decidiu ir lá fazer outra coisa. Então, eu não tenho oportunidade de aplicar nada. Você tá com a mente fechada, Ritinha. Fica ligado aí. Eu sei, é estressante, mas e aí? Quando tem problemas, né? Quando são fases problemáticas, né? Tem uma frase que eu acho muito, muito impactante, para mim, mexe muito comigo, que é o seguinte, uma frase em inglês, que é o seguinte: If you are in trouble, you double. Quer dizer o quê? Se você está com problemas, você faça o dobro. Tá difícil? Faça o dobro. Tá difícil? Faz o dobro. Isso vale para qualquer área da sua vida. Tá difícil? Faz dobrado. Faz dobrado. Assiste mais lives, acompanha mais, faça mais coisas interessantes para você. If you're in trouble, you double. Você não vai paralisar. Porque a pior coisa que você pode fazer quando estiver difícil é ficar parada, esperando a morte chegar. Não. Já está fazendo muito vivendo bem. E aí você vai começando reforçadores alternativos, entendeu? E vai começando a soar, conversando sem criar resistência. E vai plantando as sementes, e confia na estratégia, confia no método. A Miro está falando, toda vez que eu ligo para ele, percebo que ele já está bêbado. É que é assim, né? É o seguinte, parece eu quando comecei a treinar jiu-jitsu, tem algumas pessoas que sabem, outras que não, mas jiu-jitsu é uma arte marcial em que você submete o seu adversário. E aí quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu aprendi a fazer uma chave de braço. E eu fiquei bom naquela chave de braço. E daí toda vez que eu ia lutar, eu queria só dar aquela chave de braço. E aí os meus colegas de treino, o que eles faziam? Eles já sabiam que eu estava ficando bom naquela chave de braço. E ninguém era bobo. Ninguém mais dava o braço para eu torcer. E aí o que acontece? Aí eu poderia, daí na época eu disse, mas e agora? Não tenho oportunidade dessa chave de braço. O que você faz quando acontece isso? Você aprende que não é só de braço que vive uma luta. Né? Você aprende que não é só de um jeito que você chega no destino. Você aprende que, olha, se eu não estou sabendo o que fazer, é porque existe, não é que não tenho o que fazer. Se eu tenho um problema, existe algo que eu não sei. E a partir do momento que você percebe isso, esse problema já virou a solução. Porque se existe algo que eu não sei, existe algo que eu posso aprender. E aí, porque em qualquer cenário existe alguma coisa que você pode aplicar. Qualquer cenário. Se você não está enxergando, é porque você não entendeu ainda direito. E se você não entendeu, é a melhor coisa que tem. Porque daí, olha, você pode entender. O problema é a solução. Eu vou ficando por aqui. Obrigado para quem participou aqui. E até a próxima. E tchau!